Eu sou o Danilo, vim aqui pra resenhar. E eu sou o Gabriel, e eu não gosto de cantar. Somos Cabine e viemos pra falar dos lançamentos que acabaram de chegar. Yes! Olá e sejam bem-vindos aos lançamentos do mês de julho do Cabine Literária. Nós obviamente não vamos falar sobre jogos vorazes, mas ganhamos esses pins de presente há pouco tempo, então resolvemos mostrar pra vocês. Obrigado, Rodrigo! Uhul! E agora, aos lançamentos. Existe um lançamento específico que está há muito tempo sendo esperado, inclusive nos comentários do Cabine Literária, que chama A Herança. A Herança é o quarto livro do ciclo da Herança, do Christopher Paolini. Não é isso o nome do autor? Então, é o seguinte, até bem pouco tempo, Eragon nada mais era do que um pobre garoto... Mas... Gente, é o seguinte, eu nunca tinha lido Eragon na minha vida. E pra mim, Eragon era o nome do dragão. Safira é o nome do dragão, Eragon é o nome do menino! Mas se você trocar a letra E por D do Eragon, vira Dragon. Ah, você não sabia disso, né? Você não sabia. Ai, gatinho. Eu fiquei decepcionado. Então, e Safira é o nome do dragão, mas é mulher, então? Mulher. Uma dragoa. É uma dragoa! Ok. E ela era uma pedra azul, mas agora eles cresceram, todo mundo tá forte, porque é o último livro, então todo mundo tá gigante. Acho que o Eragon não deve estar gigante, né? Porque Não, tá, mas ele aprendeu muita coisa, ele treinou, agora ele é um grande líder. No terceiro livro, se vocês lembram, teve aquela grande batalha. Olha, daí, tipo, eu li tudo. Eu não li o quarto ainda, eu pretendo ler. E agora o quarto é o ápice, né? É a luta final entre o Eragon e o Gabatorix. Uhul! É o momento derradeiro, são 700 páginas de pura emoção. Espero. Bem, próximo livro. A Culpa das Estrelas, de John Green. Próximo livro, A Culpa das Estrelas, de John Green. John Green, pra quem não sabe, é um vlogger famoso de um canal chamado Vlog Brothers. Em 2007 eles fizeram um projeto super legal chamado Brotherhood 2.0, que eram dois irmãos, né? Pelo menos eu acho que eram irmãos, que resolveram ficar um ano se falando apenas por vídeos. Então todos os dias eles postavam vídeos alternadamente. E é mó legal, eles começaram o movimento dos Nerd Fighters. Nossa, pra quem não sabe o que são Nerd Fighters, são pessoas como vocês, como nós. Mas nós somos feitos de awesomeness. De qualquer maneira, voltando pro livro, Culpa das Estrelas fala sobre duas pessoas, a Hazel e o Augustus, que se conhecem no Centro de Apoio para Crianças com Câncer, ou seja, eles eram crianças com câncer. Ela com câncer no pulmão, uma droga, e usando uma droga que curou ela, e ele, que é um jogador de basquete, perdeu a perna. Então, assim, é um livro que, pelo que eu já ouvi falar, é super profundo, fala sobre coisas da vida e tudo mais, fala de drama. E, assim, eu particularmente pretendo ler logo, porque eu fiquei muito interessado nesse livro. Próximo livro se chama Betume, e ele está sendo lançado pela Giz Editorial. É porque eu dei uma pausa porque eu tenho uma dificuldade crônica para falar Giz Editorial. Giz Editorial. Giz Editorial. Isso aí. De novo. Giz Editorial. Giz Editorial. Uhul! E é o seguinte, esse livro se chama Betume, e o Betume existe, é um povoado localizado próximo à cidade sergipana de Neópolis, banhada pelo São Francisco. Veja só. São Francisco é o negócio lá da transposição do rio? Sim, inclusive. Eu essa história. Sim, todos tivemos audiografia sobre o Rio São Francisco. Quer dizer, né? E há um cenário de coronéis, prostitutas, árvores conselheiras. Árvores conselheiras, sabe o que me lembra? Pocahontas. Pocahontas tinha árvore conselheira, que ficava falando com a Pocahontas. Mas é um livro super legal, parece super baseado em mitologia brasileira e tudo mais, como a maioria das coisas da Giz Editorial. Giz Editorial tem um grande portfólio de livros brasileiros. Inclusive, eles têm livros estrangeiros? Eu não conheço nenhum livro estrangeiro da Giz Editorial. E, inclusive, eles já ficaram conhecidos aqui no Cabine Literário também como uma editora que tem um acabamento fantástico para os livros, uma revisão impecável, uma preparação e tudo mais. E, pelo visto, uma das melhores editoras para novos autores, né? Exatamente. Super dedicados. Então, fica a dica para vocês. Próximo livro. O próximo livro se chama O Inverno das Fadas. A autora se chama Carolina Munhoz e vai pela editora Casa da Palavra. Então é o seguinte, fala sobre a história da Sofia.
Já é a segunda vez que eu falo de um livro que a menina chama Sofia, né? Esse é um padrão. Ela é uma fada, mas ela não é uma fada comum, ela é uma fada musa. Uma fada, como é que eles chamam aqui? Uma fada amante. Ela é uma fada que inspira os homens, como se fosse uma musa mesmo, a escrever, a atuar, a artes em si, pintores. Só que isso vem com um preço. A fada que está fazendo isso, ela suga a energia das pessoas, então eles morrem cedo. E assim, daí o que aconteceria se um humano conseguisse resistir a essa sedução dela e fizesse a fada ficar apaixonada? O que aconteceria? É isso que você vai saber nesse livro. Uau! Próximo livro. Próximo livro se chama A Companhia Negra. Né? Que nome ambíguo do caramba, né? A Companhia Negra. É sério, eu coloquei A Companhia Negra no Google para encontrar imagens da capa do livro e apareceu toda sorte de coisas. Né? Não é minha culpa. Enfim. Mas A Companhia Negra é um grupo de mercenários. Ó, ele que tá falando. Não tem nada a ver com isso. Com uma história que remonta a séculos. Parece uma coisa meio Assassin's Creed, né? Uma tentativa de reviver o passado de glórias. Ela se une... a companhia se une ao exército da Dama. Uma feiticeira. Feiticeira de poder inigualável. Que acordou de um sono de eras para reconquistar tudo que perdeu. A companhia se vê envolvida então em muito mais do que uma campanha militar. Ela precisa sobreviver a conflitos extremamente traiçoeiros entre os servos da Dama. Que me leva ao questionamento, por que eles se uniram a ela em primeiro lugar? Uma das coisas que me chamou a atenção é que o pessoal que lê Guerra dos Tronos, que lê O Senhor dos Anéis, recomendou bastante esse livro, então parece um livro no mesmo estilo. Exato. Do autor, qual é o autor? Sean Cook? Glenn Cook. Então, próximo livro. O próximo livro se chama Manuscrito Encontrado em Accra. Do autor brasileiro mais adorado e odiado do Brasil. Paulo Coelho. Ahá. Accra, pra quem jogou Assassin's Creed, reconhece o nome. Olha, Assassin's Creed sendo citado novamente. Exato, uma cidade se chama Accra. De qualquer maneira, ele vai falar a respeito de um livro que se passa em 14 de julho de 1099. 1099. E é em Jerusalém e fala sobre uma multidão que vai encontrar com um sábio chamado Copta. E eles acham que o Copta vai falar sobre um combate que está rolando, mas não, o Copta vai falar sobre a vida cotidiana, vai falar sobre desafios e dificuldades que as pessoas enfrentam, vai falar sobre amores vividos, perdas sofridas e essas coisas. Então, que coisa. Como é normal do Paulo Coelho, sim, a premissa mais falando, tipo, conhecer o ser humano, aprender do ser humano, aprender com o ser humano. Paulo Coelho. Palavras de efeito, as frases de efeito e tudo mais. Bem, o próximo livro se chama Anjo da Escuridão. Sidney Sheldon. E é do Sidney Sheldon. Mas assim, Sidney Sheldon pós-morte, o que significa que foi escrita pela Tilly Bagshaw, que é uma jornalista, pra quem não sabe, e a família dela pediu pra ela terminar a família dele pediu pra ela terminar os romances dele e ela tem feito isso desde então. Então é um livro escrito por ela a partir de um manuscrito deixado por ele pós-mortem. Exatamente. Agora, o que os fãs do Sidney Sheldon vêm dizendo, os que acompanhavam bastante a série, era que existia um motivo pelo qual o Sidney Sheldon não tinha lançado esses livros ainda. Entendeu? Porque, né? Não vou falar mais nada. Mas enfim, eu tenho uma fonte, né, muito próxima. Beijo, dona Marlene. É a minha mãe. Né? Ela lê Sidney Sheldon desde que era pequena e, enfim, ela não gosta muito dos livros dela, dessa nova autora. Tilly. Da Tilly. Tilly. Bagshaw. Ela provavelmente é... Talvez, mas enfim, existia um certo boato de que ela seria a secretária do Sidney Sheldon. Inglesa. Secretária inglesa do Sidney Sheldon, que teria... Não é secretária, ela é jornalista. Eu sei, mas existia um boato de que ela era a secretária do Sidney Sheldon, tinha pegado os manuscritos dele e começou a vender para editora, enfim, depois de remendar todo o manuscrito. Mas não, ela é uma pessoa contratada mesmo, pelo agente, pela família do falecido Sidney Sheldon. Enfim, o plot é a mesma coisa de sempre, é uma mulher que é a principal, e aí um cara começa morto e... Não, você tem... Mas é verdade. Você leu aqui. Eu li. Você leu. O protagonista é um homem chamado Andrew. Não é. É sim, Andrew está amarrado... Não, desculpa, errei. Ok, eu também errei. O protagonista se chama Danny. Danny é um homem.
Sim. E a história é de um assassinato, um cara é morto, encontra um cara amarrado na esposa, a esposa foi espancada e estuprada e ela desaparece depois de doar a fortuna dela. E ele tenta descobrir quem é o perpetrador desse assassínio e não descobre. E anos depois ele volta pro caso porque a filha... o filho do homem que foi assassinado pediu pra ele voltar e daí ele descobre que na verdade é uma assassina. Exato, isso que eu tô falando. Você falou que o protagonista é uma mulher. Então, mas... Não, o protagonista é um homem. Tá bom, a antagonista. A antagonista é uma mulher. Mas enfim, em todos os livros de Sidney Sheldon, a personagem mais forte do livro é a mulher. Normalmente. Ele tinha uma obsessão por mulheres fortes. Quem já leu O Reverso da Medalha ou A Senhora do Jogo sabe. Exatamente. Então aqui não é diferente. Essa assassina, provavelmente, se duvidar, até se dá bem no final, né? Não seria a primeira vez. Não seria a primeira vez. Então, próximo livro. Ascensão da Meia-Noite, da Lara Adrian. É padrão, de novo, né? Eu vou falar de um livro de vampiros. Ahá. Da editora Universo dos Livros e fala sobre Dylan Alexander. Ela descobre coisas. É uma pesquisadora e ela descobre... Você se distraiu com minha interpretação de vampiro? Um pouquinho. Ela descobre uma cripta oculta e nessa cripta ela descobre, tipo, coisas que transformam a vida dela numa espiral de violência e medo e paixão desenfreada. Óbvio, porque isso é o que são vampiros hoje em dia, paixão desenfreada. Claro. E, tipo, eu estou vivo há séculos, o que me resta. Daí ela descobre lá um guerreiro vampiro chamado Rio. Eu não sei se é Rio ou Rio. Rio! E ele tá ensandecido por causa de uma traição que ele sofreu. E ele vive uma luta contra um exército de renegados, que não explica muito bem o que é na história. Porém, ele acha que a existência dela e o que ela descobriu nessa cripta é uma ameaça à raça dos vampiros. E tipo, ele ameaça ela, e eventualmente acho que eles acabam se apaixonando e tudo mais. Uau. E aparentemente tem um grande mal que acordou e que tá ameaçando tudo e todos. Clichê, né? Mas o pessoal gosta. Isso aí. Próximo livro se chama Predestinados. Predestinados é do autor, deve ser autora, Josephine Angeline, pela editora Intrínseca, e conta a história de Helen Hamilton. Passou a vida inteira tentando disfarçar o fato de que é uma garota diferente. Mas agora, aos 16 anos, tá difícil, porque ela tem super força, etc. E sem motivo aparente, as pessoas estranhas simplesmente começam a atacar ela, e ela tem pesadelos, e ela quer matar um menino. Parece meio que um thriller psicológico com poderes, uma coisa... a velha história, assim, né? Menina faz 16 anos, menina tem superpoderes, menina tem sonhos, menina quer matar menina. Quer dizer, acho que não é tão clichê assim. Exatamente, eu acho que não é tão clichê assim, não. Eu gostei até, achei interessante o plot. Quem sabe? Curioso, muito curioso. E finalmente, o próximo e último livro é, na verdade... Um livro que vai sair agora, 1º de agosto, não é um lançamento de julho, vai ser um lançamento de agosto, porém, tá tanto bafafá, tem tanta gente comentando, que a gente já vai falar dele aqui agora, pra vocês saberem que, se preparem, 1º de agosto vai sair esse livro, Exato. 50 Tons de Cinza. Ok? Com a palavra Gabriel te amo. Do autor E.L. James. Vai sair também pela editora Intrínseca, e assim, pelo que eu entendi do plot, pelo que já me contaram, é a respeito de uma mulher chamada Anastasia Steele, que conhece um homem chamado Christian Grey, e ela se apaixona por ele. Na verdade, eu não sei bem se é paixão, ela sente uma atração muito forte por ele. E ela quer muito saber, tipo, eu quero seu corpo nu. E ele, aparentemente, é uma pessoa... Sente de volta, de certa forma. Oi? Ele sente de volta, de certa forma. Não, ele sente de volta, de certa forma. Só que assim, ela descobre segredos a respeito dele, umas... coisas diferentes que ele gosta. Então, quando eles finalmente se embarcam nesse caso apaixonado, ela percebe que ele tem segredos obscuros que ele quer manter em segredo. Me falaram que é um livro super forte, com conteúdo bem adulto. Exato. Então vocês imaginam, esse livro, se vocês derem uma olhada no plot, não tem nada demais. É completamente clichê, a história não tem absolutamente nada que chama atenção. Porém, ele chama atenção pela... putaria. Ele foi lançado por uma editora pequeniníssima lá da Austrália. Foi proibido em alguns momentos, inclusive, porque tem um conteúdo bem forte mesmo.
E óbvio que coisas assim vão acabar estourando em algum momento. Porém, é o que eu falei, tipo, tá todo mundo, tem muita gente comentando, tem muita gente falando bem, e tem muita gente recomendando. Então, assim, alguma coisa tem nesse livro. Eu quero descobrir o quê, portanto, eu pretendo ler. Se você tiver menos de 18 anos... Não leia. A não ser que sua mamãe seja muito liberal. Quer dizer, se você é menor de idade e leu Game of Thrones, você pode ler isso aqui, porque, né... Quer dizer, a gente não leu isso aqui ainda, então a gente não sabe. Ah, mas cara, jogo Guerra do... E é isso aí, acabamos os lançamentos do mês de julho. Se você tiver sugestões, você pode escrever, porque no final do mês que vem tem mais. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, segue a gente no Twitter e no Facebook, e até a próxima! Uhul! Au. Esse pode ser o final do vídeo.